de corda do mais velho do mundo, chamado rababe. Foi o ancestral de tudo que é instrumento de corda, inclusive nossas violas. Trazem também a poesia impressa, que hoje é chamada cordel. Isso é coisa lá dos portugueses, porque nós não chamamos cordão, nós chamamos cordão, lá eles chamam cordel. Como vendia em feira, pendurados em cordão, eles puseram o nome de cordel. A poesia serve para tudo, ela é utilizada de várias formas, até naqueles letreiros que alguns de vocês já leram, em túmulos que chamam-se epitáfios. Nós tivemos um poeta lá no Ceará, chamado Quintino Cunha. Ele disse: quando eu morrer, eu quero que escrevam isso no meu túmulo. O Pai Eterno, segundo refere a Bíblia Sagrada, tirou o mundo do nada e eu nada tirei do mundo. Acho isso fantástico. Mas vizinho a esse túmulo, teve um poeta que escreveu homenageando a sogra, que é uma coisa muito difícil acontecer, e eu parei só para ver. Ele disse, no epitáfio que tem lá, ele disse: aqui dorme a minha sogra, que viveu me enchendo o saco, não tendo mais o que encher, vem encher esse buraco. Por que vocês acham graça quando ele fala mal de sogra? Eu não entendo. Ai, meu Deus do céu. Tem mais uma até que o poeta disse assim, essa é nossa. Bom dia, se escuta o som. Aí já não terminaram com tudo. Bom dia, se escuta o som da sogra que se anuncia. Responde o filho: que bom. A nora: perdi meu dia. E vai de muita fora. Mas também eu tive uma sogra que é uma santa, eu já fiz diferente. Eu digo: da sogra nada reclamo, não falo mal nem desdenho. É mãe da mulher que eu amo e avó dos filhos que eu tenho. Aí essa merece palma, né? Porque... Então vou voltar na história da cantoria. Aí, uma das coisas, professor Marcos Aurélio, que eu admiro mais, é porque isso que chamamos, o que nós chamamos hoje de poesia popular, nasceu com intelectuais. Tá certo? No século XIII, em 1200 e pouco, aparecem as primeiras quadras em Portugal e na Espanha. Começa com quem para começar? Com Dom Diniz, que é o construtor da Universidade de Coimbra, quer dizer, um homem culto. E com o sogro dele, que se não me engano, chamado Pedro III, e muitos outros intelectuais da época. Se puder ouvir um silêncio maiorzinho, eu agradeço mais. Então, estou só contando um pouco da história para depois a gente chegar lá. Aqui no Brasil, o primeiro poeta que nós tivemos e temos a história dele é Gregório de Matos Guerra, que nasceu na Bahia em 1636. Eu gosto muito de data porque fica uma coisa fixa. Depois dele, Gregório de Matos Guerra, chamado Boca do Inferno. Período barroco. Sim, período barroco, certo. Gostei. Depois dele, nasce o padre Domingos Caldas Barbosa, no Rio de Janeiro. Esse nasceu em 1700 e pouquinho. Eu tinha essa data, esqueci. Bom, depois nasce, olha, tudo intelectual. Por exemplo, Gregório de Matos Guerra fez Ciências Jurídicas da Universidade de Coimbra. O padre Caldas Barbosa, todo padre é culto, principalmente naquele tempo que falava na mãe do português, que é o latim. Vamos lá. Aí vem, em 1826, nasce um poeta chamado Laurindo Rabelo, também no Rio de Janeiro, que era médico, dramaturgo e poeta. Voltando a Portugal, enquanto Cabral, não querem dizer que o homem descobriu o Brasil, então eu vou dizer isso aqui. Enquanto Cabral chegava aqui no Brasil, tinha um poeta chamado Baltazar Dias, que morava na Ilha da Madeira e era patrocinado pelo rei Dom Manuel, que foi o mesmo que patrocinou a viagem de Cabral.
nós estivemos lá na Ilha da Madeira, que geograficamente pertence à África e politicamente pertence a Portugal. Nós estivemos, inclusive a gente ia até trazer uns poetas de Portugal, agora não deu certo, que nós vamos realizar em Maracanaú, que é uma cidade ligada a Fortaleza, o primeiro festival, a primeira Feira Internacional do Cordel, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 do próximo mês de junho. Então, vamos lá. Vamos passar um pouquinho agora para a cantoria. Até aí, Caldas Barbosa improvisava, que não tem nada a ver. Ele nasceu em um ano totalmente diferente de Gregório de Matos Guerra. Mas ambos cantaram de repente, principalmente em Portugal. Que lá em Portugal também morreu o padre Caldas Barbosa. Cantava da noite até para sobreviver. E nasce na Paraíba, na Serra do Teixeira, um cidadão por nome chamado Agostinho Nunes da Costa, em 1897, e torna-se pai de 3 cantadores, Guilherme, Nicandro e Ugolino. E o primeiro cordel, professor, que eu vi escrito, é de autoria desse Ugolino, que escreveu a história de 3 irmãos valentões, chamados Irmãos Babiraba, que acabavam na feira, tiro, na faca. Então ele escreveu essa história mais ou menos, porque o Ugolino é de 1832, cantador sempre começa a cantar com 18 anos. Eu digo que a cantoria do Brasil começou em 1850 por aí. Então, jovens, estudantes, primeiro conselho que eu dou: não parem de estudar. E se tiverem oportunidade, aprenda um idioma a mais. Nós sabemos o quanto é difícil a gente que viaja muito, porque tudo tem a época. Já houve a época que quem mandava era o francês, e há muito tempo quem manda é o inglês. É muito difícil. Eu cheguei em Jerusalém, eu só apanho um pouco espanhol, um pouco inglês, ele sabe, tá, mas eu ainda, para não passar fome lá fora. Mas a coisa é pesada, se você não sabe. Então, se tiver oportunidade, faça isso. E quantas pais para vocês puderem que façam. O mundo é de quem estuda. Vou repetir, o mundo é de quem estuda. Sigam esse conceito, pelo amor de Deus. Então, pessoal, vamos lá. Nascem esses repentistas e cantam. Por que eu estou falando disso? Porque nós herdamos desde os califados árabes, por isso que a poesia permanece, porque senão não tinha se acabado já com essas coisas de modismo, para onde a vaca vai e o boi vai atrás, assim por diante. Então, nós trouxemos inclusive um projetor, porque não tinha que passar aqui, seria melhor. Mas a gente vai fazendo de igual e tal. Eu gostaria que o poeta falasse mais um pouco, depois ele fala mais um pouquinho e canta mais alguma coisa para você. Uma palavra, poeta Guilherme. Pronto, Geraldo. A gente não